O texto da Palavra de Deus que nós lemos, ele vai falar da justificação. É o tema fundamental desses versículos do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Especialmente nós escolhemos para focalizar este assunto, estes versos que estão entre o 21 e o 26. Assim, nós temos nestes dois primeiros versos, 21 e 22, a afirmação de que a justiça, a justificação, é pela fé em Jesus Cristo, e a justiça de Deus para os que creem. O que significa justificação? Alguém pode dizer o que significa justificação? Em ter para si o cumprimento da justiça, não é? Ele foi justificado, isto é, tornado justo. Então, aquilo que era injusto deixou de existir para ser agora justo. Na palavra lá do Velho Testamento, nós tínhamos a informação de que a justiça de Deus, para tornar alguém justo aos olhos do Senhor, seria pelo cumprimento da lei. Então a justiça vinha da lei, porque Deus teria dito já para os homens o que ele queria que os homens fizessem. Então ali está a informação de Deus, e quem cumpre a lei, então estaria justificado. Mas como não era possível aos homens cumprirem a lei toda certinho, sem falhar um item, porque quem comete um pecado, isto é, um item da lei, ele feriu a lei toda, porque a lei é um todo, não uma parte. Então, neste caso, quando nós temos itens da lei, a lei, no sentido geral, ela é um todo. Qualquer pontozinho que seja ferido prejudica toda a lei. Então, Cristo veio exatamente para que ele pudesse cumprir a justiça de Deus por nós, que éramos injustos, porque éramos pecadores. E agora, então, nós fomos justificados pela fé. E o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no primeiro versículo, alguém sabe esse versículo como é? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí está, não é? Temos paz com Deus. Depois o outro ele já diz, pela mesma posição nós vamos alcançar a graça de Deus, não é? Então nós podemos observar logo no início destes textos, destes versículos que nós lemos, que a justificação vem pela fé em Jesus Cristo. Não condenou a lei. Ele não apagou o que estava lá na lei, porque o que está na lei é a lei de Deus. Mas agora ele veio e cumpriu aquilo que nós às vezes não pudéssemos cumprir. E então ele cumpriu a lei por nós. E a justiça de Deus passou a ser também dada àqueles que aceitam a Jesus Cristo. Porque quem não quer receber, Deus não impõe. Uma das qualidades é o querer e o não querer. Eu posso querer e posso não querer. E então, se eu não quero, ele não me impõe. É para aqueles que voluntariamente aceitam, creem na palavra de Deus. E no verso 23, nós vamos encontrar o comprometimento de todos, porque todos pecaram. Então ninguém está excluído. Não há nenhum ser especial, não é? Abraão viveu antes ou depois que o povo recebeu a lei?
Abraão viveu antes da lei, mas a Bíblia diz que ele creu e por isto ele foi imputado como justiça. E ele se tornou, para o povo de Israel, o pai da fé, exatamente porque ele creu na palavra de Deus. A lei Deus veio dar depois com Moisés, para que agora as coisas ficassem bem definidas, depois que eles saíram lá do Egito, que enfrentaram as dificuldades com Faraó, Deus preparou aquele povo, preparou aquele homem e depois preparou a Josué para realizar a sua obra, como Deus tem separado homens para a realização do seu programa. E Deus tem chamado e dado a eles essa responsabilidade. Mas a responsabilidade da pregação do Evangelho não é de uma pessoa só, é de todos os crentes, porque todos os moradores da terra precisam receber a palavra de Deus no seu coração. E então nós temos que ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Esses pontos são fundamentais. Nós não podemos deixar de dizer isto nas nossas pregações. E nós não devemos deixar de dizer isto àqueles com quem nós falamos, naturalmente respeitando a posição de cada um. Nós não vamos brigar com uma pessoa, você não aceita, como já aconteceu, não é isso, por causa de religião, tanta briga, tanta dificuldade, tanta morte, não é? Deus não nos deu a capacidade de crer para sermos exclusivistas. Ele deu o livre-arbítrio, ele deu o direito de cada um de decidir a sua própria posição, e então nós temos o dever de mostrar o princípio da salvação. Pastor Abilino, eu creio que já contei essa experiência aqui, que o papai gostava muito de certas ilustrações assim práticas. E ele disse que se uma criança, uma menina, está lá com uma bruxinha feia, velha, suja, na mão, ela está brincando com aquela bruxa. Mas para chegar lá ô menina, essa bruxa está muito feia, isso não presta, e vou puxar a bruxa da mão da garota, a garota vai chorar, vai ficar zangada, não é isso? Vai reagir, porque ela está brincando com aquela bruxa. Então o pastor Abilino dizia, a gente pega, bota uma bonequinha bonita ali perto, não precisa brigar. Daqui a um bocadinho, a própria criança vai ver a bonequinha bonita, a bonequinha boa, joga a bruxa para lá e vai pegar a boneca bonita. Assim é o crente. Ele deve pregar o Evangelho sem ofender os outros, porque os outros não creem como ele. Ele tem que anunciar a Cristo, porque nós sabemos que todos pecaram. Logo, se ele está pecando, às vezes ele está pecando porque as contingências da vida ainda não lhe deram o esclarecimento certo da palavra de Deus. Olha, o mundo olha para os crentes de maneira diferente do que olha para os outros. E a expectativa de um crente é de que sempre ele seja uma pessoa digna, uma pessoa boa. Vocês vejam, por exemplo, o que aconteceu esta semana passada com aquele rapaz, aquele menino, não é, adolescente, que matou o outro menino no automóvel e carregou lá, e que toda a sociedade ficou entristecida com aquele acontecimento, não é, da violência cometida. E o que é que a revista Veja está dizendo? O que é que os jornais, a televisão está dizendo? Ele era filho de evangélicos. Os outros, eles não disseram que era filho de espírita, nem de católico, nem de coisa nenhuma. Mas o evangélico, filho do evangélico, este ficou marcado. Por quê? Porque a expectativa é de que os filhos dos crentes sejam guiados de maneira diferente. E então causou espécie.
Mas houve uma lição ali. É que aquele evangélico, pai daquele menino, o que é que ele fez? Ele foi à polícia e disse: vocês têm que castigar esse garoto, porque ele fez o que não devia ter feito. E então ele deu um testemunho de sua maneira de ser. Os outros foram lá para fazer isso? Não foram. Então nós temos que observar estas coisas, porque nós temos uma responsabilidade. Nós somos pecadores, mas temos uma responsabilidade diante dos homens, porque o crente precisa ter uma vida realmente digna do nome de crente em Jesus Cristo. No verso 24, nós temos a justificação pela graça. E lá na outra carta foi dito: pela graça sois salvos. A salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então é pela graça. Notaram que no primeiro versículo que nós lemos, a justificação foi pela fé em Jesus Cristo. Agora a justificação é pela graça. É conflito? Não, porque a nossa fé é a fé na graça de Deus, que se executa através do sacrifício de Cristo. Então, nós somos salvos pela graça, fomos justificados pela fé. E quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? A Bíblia diz quem é. É o Espírito Santo de Deus. A missão, uma das missões do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça, não é isso? E então nós somos regenerados pela ação do Espírito Santo e temos aquilo que Jesus chamou de novo nascimento. Somos uma nova criatura. Daí a nossa responsabilidade diante dos homens e diante de Deus também. Nos versos 25 e 26, nós vamos encontrar ali do apóstolo fazendo uma demonstração da justiça de Deus. E então nós temos ali duas posições: o justo e o justificador. Quem é? Naquela palavra é Deus, mas que veio ser entre nós o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é Deus conosco. E então, ali nós temos esta posição: o Senhor Jesus, o nosso Deus, é justo. E ao mesmo tempo, Ele é que tem a capacidade de julgar, de justificar. Quando se justifica, não se deixou de... A culpa existiu, a falta, o erro existiu. Se alguém está lá no trabalho e ele fica doente, não pode ir ao trabalho em determinado dia, ele vai sofrer o resultado da sua falta. Ele faltou, mas ele vem e depois pede para ver o atestado médico que ele estava doente, por isso não pôde sair de casa para vir ao trabalho. Então ele foi justificado da sua falta. Ele não vai ser descontado, ele não vai receber a pena. Ele tirou a falta ficou lá. Então nós vamos verificar que Paulo vai mostrar exatamente em relação à vida espiritual este acontecimento, este fato. Porque os pecados dantes cometidos, eles ficaram agora justificados. Então nós não vamos mais ser condenados por eles, porque fomos perdoados. E o perdão de Deus é um perdão, num certo sentido, diferente do perdão humano. Porque nós perdoamos, mas dificilmente esquecemos. E Deus diz: eu me esquecerei dos teus pecados. Então aí, o esquecer, quer dizer, apagou aquela falha, não é? Não, ele não vai ficar mais botando na cara da gente,
não vai chamar a atenção da gente mais por aquele fato, porque já está perdoado. Então, isso. Mas nós perdoamos, sim. Mas, um dia aquele camarada me fez um negócio que ficou no meu coração lá, né? E até hoje eu ainda sinto uma mordidazinha por aquilo. Então, essa é a nossa maneira de ser como humanos. Mas Deus é diferente neste aspecto, porque Ele pode se esquecer, Ele tem o poder de se lembrar e tem o poder de se esquecer, porque Ele pode todas as coisas. Nós temos aí também que, assim como Deus, através de Jesus Cristo, é justo e é justificador, quem é o justificado? Porque se há um justificador, há um que foi justificado. Quem é o justificado? Somos nós, sou eu, são os irmãos, cada um que creram em Jesus Cristo como Salvador. Estes são os justificados. O crente em Cristo é que é o justificado. E que agora ele tem fé em Jesus, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para cumprir por nós toda a justiça de Deus, e porque Ele se fez pecado por nós. Então nós receberemos a vida eterna como dom de Deus. Eu creio que esta mensagem é uma mensagem muito clara, é uma mensagem que está expressa no Novo Testamento, de maneira que nem a lei, nem os profetas estão condenando, mas elas estão dando testemunho, porque Jesus disse que as Escrituras que estavam lá no Velho Testamento testificam dele, Jesus, testificam de mim, disse o Senhor. Então, nós estamos sentindo a sua presença na nossa vida, porque se somos crentes, nós estamos justificados, estamos salvos e podemos ter esta certeza absoluta. Quantas pessoas estão aqui neste salão e têm a certeza absoluta de que já está salvo? Levante a mão. Vou levantar a minha porque eu tenho essa certeza. Então nós temos certeza. Por que podemos ter a certeza? Porque nós cremos na palavra de Deus. Então, se nós cremos, nós temos fé. E a fé é definida nas Escrituras. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, está a definição da fé. A fé nos faz ver as coisas futuras. A fé, ela é a prova das coisas que a gente não viu. Então, aquele que duvida não tem fé. Eu não posso ficar assim, em cima do muro, dizendo, eu creio, mas não creio. Eu creio, mas eu desconfio que isso aqui é meio difícil da gente aceitar. Isso não é a posição do crente. O crente, ele aceita a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos revela a mensagem do Senhor. E aquilo que não devia ser revelado, não foi revelado, é para Deus, porque isto também é uma afirmação das Escrituras Sagradas. Eu creio que este texto da palavra de Deus para nós é muito rico e nos traz bênçãos extraordinárias na nossa vida, porque nada melhor do que sermos justificados pela nossa fé e pela graça de Deus.